lá. Programa Letras e Livros, o primeiro de 2023, aqui na TV Comunitária de Brasília. Programa Letras e Livros, que há um pouco mais de 10 anos contribui para o debate e a construção a elaboração de sonhos e utopias. Um ano que a gente começa cheio de esperança e que também começou com muita violência das forças que ainda estavam e ainda estão em ebulição depois de terem saído do esgoto em 2016, 2018, e que fizeram um ato completamente criminoso aqui na cidade, destruindo tudo. E a gente começa 2023 falando de poesia, falando com alguém das Minas Gerais, né? Um poeta mineiro, um neto de tropeiro, um ativista cultural, produtor cultural, um sociólogo, professor, com 30 anos de sala de aula trabalhando a arte e a criação. Ricardo Evangelista. Ricardo, nós tínhamos programado fazer essa entrevista ao vivo e presencial na semana passada, mas acabou que deu um desencontro e eu não fui, esqueci por completo, e o Ricardo voltou a Minas, está em Belo Horizonte, e a gente está aqui hoje virtualmente conversando. Obrigado, desculpa pela semana passada, e obrigado por estar aqui, Ricardo. Eu quero começar, Ricardo, que você conte, você, um poeta mineiro com 30 anos em sala de aula e que desde os 5 anos de idade já começou a se ligar na arte da poesia, da criação, se inspirando. Quem é o Ricardo Evangelista? Sou Ricardo Evangelista, poeta de Alta Colina. O meu pai chama José, a minha mãe chama Divina, meu avô foi bom tropeiro, minha avó, Dona Avelina. Entra e sai janeiro, sou poeta, sou tropeiro, bem se vê no meu falar, sigo torto a linha reta, minha bússola é incerta, mas eu que traço o meu andar. Vi chuva e trovoada, nasceu linda alvorada, mesmo no meu penar, lanço lira, faço festa, afasto a dor nefasta daqui desse lugar. Vou remando o meu dia, porta-voz da poesia, da colina para o mar. Tranço trova, enredo, tramo rima e segredo para poder me manifestar. Pintei o 7 no espaço, também tive fracasso sem perder este cantar. Rabo de arraia é capoeira, solto sonho a vida inteira nas galáxias do pensar. Grande, Maravilha, grande. agradecer o convite. Uma honra, um prazer conhecê-lo também. Estarei em Brasília em breve, novamente, de certo. E falar de poesia, falar de letra é tão necessário nesse tempo, tão obscuro, né? Tão violento. Né? A poesia ela é necessária, ela é importante para a vida. Só reforçar aqui que eu começo minha carreira como professor de sociologia, mas depois eu passo no concurso na área da prefeitura, fico na parte burocrática da educação e depois sou convidado por ser ativista e poeta para a área cultural. Eu trabalho no Centro de Referência da Cultura Popular, Lagoa do Nado, onde eu desenvolvo também um papel de educador. Nunca deixei de ser educador. E misturo essa coisa da ciência social com a poesia, com o brinquedo, com a palavra e o ritmo, que são os grandes baratos da minha vida. Daí nasce o saciólogo, que é uma ambivalência do sociólogo, né? Um contraponto, é mais brincalhão, é um pesquisador, e é um performer de rua, de palco, enfim, onde eu me caracterizo e homenageio também esse ícone, né? Esse arquétipo da cultura popular que sintetiza a formação desse povo multicultural brasileiro. Sou neto de tropeiro, meu pai é negro, minha mãe branca, como a maioria, e índia, né? De descendente de índia, como a maioria dos brasileiros e brasileiras. E a gente vai superar, viva a democracia, viva a poesia, e que se puna dentro do Estado Democrático de Direito as pessoas que são contrárias à democracia, são inimigas da democracia, do Estado de Direito, que é fundamental para a gente viver.
Ontem à noite, eu dei uma entrevista para uma TV da Costa Rica e eu descobri algo que eu não imaginava. A foice e o martelo, o símbolo do comunismo, é proibido na Costa Rica. A Costa Rica é um país que a gente conhece como democrático, mas os reacionários, ela é uma colônia dos Estados Unidos. E como você falou de Estado democrático de direito, eu queria que você falasse para a gente, Ricardo, o teu processo criativo. Você tem uma ambivalência, você é um artista completo, você vai do performance à criação literária, ao teatro, à sala de aula com o processo educativo. E como se dá essa atuação para criar, para produzir arte, em todos os gêneros que você atua? O trabalho de criação ele vem muito ligado a esse desafio que o serviço público na periferia ele traz. A gente trabalha com muita escassez, a gente trabalha com muita, principalmente na cultura, onde eu estou atuando no Centro de Referência da Cultura Popular Lagoa do Nado, que foi criado em 14, mas ele tem 30 anos, né? Ele foi centro cultural e tal. A gente está sempre estimulado, sempre desafiado. Eu fui, inclusive, desafiado a criar um departamento de educação dentro de um centro de referência, né? E nessa eu já venho produzindo, criando, vivendo, né? Lendo, estudando, nunca parei de estudar, mais ainda agora também com essa possibilidade virtual de acesso a materiais que são mais difíceis. Enfim, eu pesquiso, eu sou um pesquisador dessa memória da minha família tropeira que nos une aí, que você falou, e estudando isso, e os temas da loucura, dessa história das mineiridades, né? É quem nós somos, essa herança minha, eu fui me alimentando dessas coisas, e o Rosa é um dos caras que ajudam a entender quem que a gente é, não só como mineiro, mas como brasileiro, né? O banditismo, toda essa realidade está aí, está lá no Rosa. Você quer entender esse Brasil fora da lei, né? Dos oligarcas, dos coronéis, mandões, tem que ler Guimarães Rosa. Então é isso, eu estudo, eu vivo, eu pesquiso, eu sou desafiado no serviço público. Eu comecei a desenvolver um trabalho com cordel, já sempre trabalhei com cordel, mas não produzia. Em virtude de estar à frente do Departamento de Educação do Centro de Referência, eu aumentei essa produção. Embora também tenha poesia visual, trabalho com poesia verso livre, poesia concreta, tenho 7 livros e uma dezena de cordéis. Eu sou desafiado com temas, com questões que eu vivo na periferia, na realidade da periferia de Zona Norte, de uma cidade brasileira do século XX e XXI. Então, me defronto com todos os problemas que você sabe muito bem, né? De miséria, de injustiça, de violência, de racismo, de truculência policial, enfim, de uma série de violências, né? Homofobia, machismo, né? As violências todas que a gente vê nesse tempo nosso. E aí eu vou produzindo. No caso do Centro de Referência, a gente tem uma linha antirracista, aí eu produzi uma série de cordéis ligados ao combate ao racismo. A gente está na década, né, da negritude, enfim, dessa identidade negra. Eu sou desafiado por essa realidade social que o poder público me traz, e a vida, essa sensibilidade antenado com as questões do mundo. E aí eu desenvolvo meu trabalho criativo, né? Eu estou sempre inquieto, eu sou inventor também de jogos pedagógicos com a palavra. Eu gosto muito da palavra e do ritmo, né? E a partir disso, eu acho que eu posso dar contribuições em qualquer área, e tentei introduzir a poesia, essa dimensão da brincadeira dentro da burocracia, que foi o que eu fiz e que eu faço lá no Centro de Referência Lagoa do Nado, que está dentro de um parque maravilhoso, que quando você vier aqui, está convidado para nos conhecer. Ricardo, Guimarães Rosa, ele mostra a vida real do nosso povo. E você desenvolve um trabalho de pesquisa. Você dizia que Guimarães é sua Bíblia.
quase que diariamente você o pesquisa, o estuda. O que te levou a esse tipo de trabalho, a essa dedicação, não só por ser mineiro ou também neto de tropeiro, mas o que mais e qual o tipo de trabalho que você desenvolve a partir da obra de Guimarães Rosa? Sempre me provocando, né? Eu acho que Grande Sertão, principalmente, mas Sagarana, que foi o primeiro que eu tive contato, né? Principalmente o Burrinho Pedreza, lá na minha formação básica, e aquilo já mexeu comigo. Mas o Rosa, ele traz essas questões universais do que é Deus, do que é diabo, do que é o amor, do que é o ódio, do que é o sertão, do que é o universo do jagunço, né? Eu gosto muito das perguntas, eu gosto muito de provocar, eu gosto muito da dúvida, né? Para provocar o pensar, a gente precisa aprender a pensar, né? A gente precisa sofisticar o pensar para não acreditar nessas besteiras de terra plana em pleno século XXI, né? Quer dizer, diante de tudo isso, eu acho que assim, vamos botar o sarrafo mais alto. O sarrafo mais alto é Guimarães Rosa, que trabalha com ambivalência, que, embora seja um prosador, né? Mas é um poeta, é um filósofo brasileiro, eu acho, um sociólogo, inclusive, seus métodos de anotações de pássaros locais e curiosidades, enfim, esse universo do sertão brasileiro, do sertão mineiro, ele traz tudo isso. E o Rosa já tem contato há muito tempo, e eu volta e meia, eu leio e falo assim, olha, eu vou pensar num Riobaldo filosófico. O texto o comentário do Bandeira sobre o trabalho do Rosa me chamou muita atenção. Estou precisando de um desafio mais forte, porque eu memorizo, declamo versos, cordéis, etc., e poesia livre, mais prosa, a primeira vez que eu me desafio, no caso do Rosa, né, de Grande Sertão. E aí eu montei os blocos sobre o sertão, o que é o sertão, o que é a vida, né? O que é o amor e o que é o universo jagunço. E a partir desse bloco eu pego as questões e vou interrogando. Faço isso às vezes sem interação, às vezes com interação, conforme o tipo de palco, de plateia, de público, e vou fazendo provocações filosóficas e dou respostas a partir das respostas dadas pelo Rosa na boca do Riobaldo. E aí eu criei esse Riobaldo filosófico que responde às questões universais, né? Que são os problemas que nos acompanham, né? Essas dúvidas. E provocar, né? Provocar o pensar. Eu acho que a dúvida, ele trabalha muito com a dúvida, eu gosto da dúvida. Eu acho que isso vem me O que atraindo, que eu acho que você mais maduro também. traria Hum? O que você traria de Guimarães Rosa a partir da voz de Riobaldo para os tempos que nós vivemos? O criador, o artista Ricardo Evangelista. Como que você reproduziria esse momento que a gente está atravessando? A partir do pensamento de Guimarães Rosa na voz de Riobaldo. Eu vou fazer um trechinho aqui para você, até para ilustrar essa fala, vou botar até um chapéu e mais ou menos do que eu faço, só para você ter uma ideia dessa brincadeira, como é que é feita e para a gente ilustrar essa conversa respondendo uma das questões, né, que o Rosa levanta as questões que se nos intrigam, né? Então é mais ou menos assim, e ele vai o, o que é a vida? O que é a vida, PCB? O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Viver, viver, viver é perigoso. Viver é perigoso. Viver é multirão de todos. A colheita é comum, mas o capinar é sozinho. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, elas não foram terminadas, mas que elas estão sempre mudando. Verdade maior, o que a vida me ensinou.
Viva Rosa, viva Riobaldo. Viva! Viva o nosso Ricardo. Ricardo, eu te conheço através de um grande irmão, de um grande amigo, Ah, um brasiliense mineiro, Marcos Fabrício. Marcos sim. Fabrício tem sido um grande mestre para mim, particularmente, e Uhum. que, a partir dessas dúvidas, desses questionamentos de Guimarães Rosa, que você interpreta de maneira perfeita, e que Marcos Fabrício também tem essa grandiosidade de sintetizar essas dúvidas que a gente, de nossa existência, eu te pergunto, quais as tarefas que o artista, neste mundo do começo da terceira década do século XXI, nos Hum. coloca diante da gente, nos coloca no sentido de fazer com que a arte efetivamente siga transformando, como Guimarães Rosa nos ensina a partir desse texto dele que você acabou de declamar. Olha, rapaz, eu convivi com alguns artistas, também tive a honra de conviver, além de estudar arte, teatro, vida, né? Eu nasci no teatro popular, mas depois fui estudar nos anos, final dos anos 90 para 2000, aqui em Belo Horizonte, no Teatro de Arena, né, num projeto que tinha. Eu convivi com alguns mestres, né, Marcos Vogel, próprio João das Neves, e eu aprendi, assim, com esses caras uma coisa muito importante, que é a gente ser um grande observador do tempo, né, da vida, do tempo que a gente vive para interagir, para tentar, né, mudar, né, para tentar interferir, para saber como agir, né, para provocar o pensar. Eu acho que a arte tem que causar incômodo, né? Ela a arte não é só esse prazer da beleza, do belo, né? Mas também de algo que incomode, né? Às vezes a gente está seguindo um caminho e não observa, estamos equivocados, estamos indo para caminhos equivocados, principalmente dessa falta de cuidado, não só com o planeta Terra, mas com as relações humanas e com outros seres, né? A gente vive um mundo em grandes transformações, muito velozes com a questão da tecnologia, mas as relações humanas, relações entre os seres vivos, estão muito degradadas, né? A verdade é essa, a nossa relação com, 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 com a floresta, né? Com o território que a gente pisa, né? Minas Gerais é um palco desse sofrimento imenso, efeito da ganância e da destruição das mineradoras, né? Então é preciso ter um alerta. Os caras estão querendo comer serra que está tombada, quer dizer, cortar, fatiar, enfim, não tem o mínimo cuidado com a água, querem privatizar, querem ser donos de bens que são bens coletivos, né? E aí o artista, eu acho que ele tem essa coisa mesmo de ser um grande observador, de tentar desenvolver essa antena de raça humana, né? Falar, eu gostava muito da Lígia, ela falava um negócio interessante, da gente tentar falar pelos que não conseguem ou não podem falar, né? Então, é isso. Me conhecer também, a arte, ela nos permite que a gente se conheça nossas histórias e responda essas perguntas básicas. O que a gente é? E essa contradição que há entre ser o intérprete da voz de quem não tem voz, ou mesmo daqueles seres como a floresta, como os animais, que não conseguem se expressar na nossa sociedade, nesse tempo, especialmente o artista de alta tecnologia, em que tudo tem duas figuras aí. Humberto Eco disse que a internet deu voz aos idiotas. Hum, E o Bauman, Zig Bauman, falou que a internet, as redes que não são sociais, segundo ele, vieram para destruir as comunidades. Como que se enfrenta nessa perspectiva do que você destaca esse tempo com, por exemplo, esses malucos que destruíram, que atacaram Brasília, que não são malucos, efetivamente são fascistas, e fascista não é maluco, fascista é criminoso,
eles acreditam no que eles veem nas redes, do que eles escutam, do que os seus líderes, como o miliciano que está fugitivo lá nos Estados Unidos, propaga. Como que o artista e como que a gente, como ser humano, enfrenta esse momento? Olha, a arte, no caso da poesia, a gente tive aí, inclusive, num sarau com Marcão e tudo mais. É assim, como sarau, o sarau muito interessante, chamava Chá de Buceta, lá do pessoal de Pernambuco. E aí, cara, a saudade que as pessoas e a falta que faz o encontrar, o analógico, a relação humana, ela é insubstituível. E a gente precisa estar conversando, a gente precisa estar nos espaços públicos, porque a gente revê valores, a gente sabe que é fundamental conviver coletivamente nos espaços públicos, né? Se respeitar. Então, essa pandemia, a virtualidade, ela nos afastou e dá um certo conforto mentiroso, né? Porque é insubstituível. É ocupar os espaços públicos, nos encontrar, não só nesse campo virtual, que eu acho que também faz parte desse embate, dessa ágora, né, digital, mas a ágora analógica, a ágora antiga, ela tem a taba, enfim, a oca, a praça, o que você quiser, sempre será necessário. E aí o espaço público, nos encontrar nos espaços públicos, com as diferenças que somos, de tamanhos, de cores, de gênero e etc. A gente precisa conviver. E esse conviver tem atritos, tem conflitos, tem embate, mas vai se desenvolvendo a capacidade de respeitar e o direito de todo mundo ficar vivo, né? Respeitar o outro, né? Porque pensa diferente. Agora, a partir do momento que o outro quer eliminar, tem que usar a lei como, de fato, devemos usar contra os fascistas, né? É conviver fora do mundo virtual. Eu acho que também é muito necessário. A gente precisa ocupar novamente o espaço público, discutir os problemas difíceis e tortuosos da relação humana, que é sempre cheia de conflito, de diferenças, e vão se mudar, e está se mudando, porque, como diz o Rosa, o ser humano ele é inacabado, ele está se fazendo, a gente não sabe quase nada ainda, nenhum de nós, né? Enfim, aí é o convívio humano que vai dando esse norte, e aprender, Ricardo, reaprender a conviver. Ricardo, nessa tua trajetória, você esteve efetivamente dentro da Ágora, dentro dos anfiteatros, dentro das praças, abraçando, sentindo o cheiro e o calor de gente. Conta pra gente sobre o teu trabalho desenvolvido ao longo desse tempo aí, por exemplo, teus livros. Você falou que publicou 7 livros, o teu trabalho no Centro de Referência, essa semana de poesia popular, Lagoa do Nado, relata para nós esse trabalho passado, presente e os teus projetos que você está construindo, está desenvolvendo. Sintetizar aqui, eu tenho um canal, inclusive deixar o toque para vocês aqui, chama Ricardo Evangelista, a arte da sociologia, que eu respondo e destrincho essas conversas que eu estou fazendo contigo aqui de diversas maneiras. Inclusive, tem programa, eu faço entrevistas, tem coisas curtas, tem coisas maiores, lançamento de livro, tem temas que eu gosto e abordo. Eu venho, eu Ricardo venho Evangelista, o endereço? YouTube, o canal do YouTube tem muita coisa. Chama Ricardo Evangelista, o canal A Arte da Sociologia Perfeito. é um subtítulo, Ricardo né? Evangelista no YouTube. Perfeito. Esse é o lugar para a gente até, quem quiser saber mais depois, e eu vou falando disso tudo que você está perguntando, é isso, eu vou construindo o meu trabalho, principalmente a partir da poesia, mas eu tenho uma vertente da poesia falada, da intervenção, da participação social e política na rua, nos espaços públicos, dentro do poder público e fora dele, porque também, além de ser um gestor público,
Eu sou um ativista, sempre tive. Eu me formei dentro das comunidades eclesiais de base, que você deve saber mais ou menos, que a geração nossa veio, né? E estava, inclusive, conversando com o Marcão, relembrando essas memórias todas. Eu aprendi a ser ativista e atuar, e pensar e lutar pelo coletivo desde menino, né? Nessas comunidades, né? Para construir a igreja Nossa Senhora das Graças, a escola onde eu fui estudar, enfim, o campo de futebol onde eu joguei bola, eu aprendi a conviver comunitariamente e lutar pelo coletivo desde muito cedo. O pensamento e o acesso depois à universidade, movimento estudantil político, isso vai te dar um aparato teórico, mas que não prescinde da vida, né? De estar atento, de estar na vida real, aqui na minha comunidade, no meu bairro, de estar querendo melhorar onde eu vivo. Eu sou uma pessoa afetada e comprometida com a vida onde eu estou aqui agora, e eu vou interferir se eu tiver como fazê-lo. Eu faço através da palavra, escrita, falada, tento. Eu brinco muito com a meninada, né? Eu tenho esse sociólogo que é voltado também para o público infantil, tem uma preocupação em mostrar que a leitura é que dá asas, não é Red Bull, né? E aí eu acho que a leitura, os livros e a vida e a palavra me mudaram e me ajudaram em muitas coisas. E eu acredito na poesia, né? Como, como forma de transformar e de atuar, com toda modéstia, né? Sem nenhuma pretensão, mas que nos ajudam, né? A leitura desenvolve sua capacidade de pensar, de argumentar, de não se submeter perante o outro, né? A fala, você é um comunicador, você sabe muito bem disso. E isso é que eu tento fazer. No caso do centro de referência, eu faço um trabalho voltado para as escolas, para as crianças, mas faço para qualquer idade, como esse espetáculo do Mira e Veja, do Riobaldo, que é mais voltado para um pensamento filosófico. Geralmente são as pessoas mais adultas, mais velhas, que gostam. Eu entrecorto com algumas cantigas e cantorias que tem, principalmente no Grande Sertão, e um pouco do Sagarana, que eu sei que é do universo tropeiro do qual minha família faz parte. Então, eu estou sempre envolvido com coisas que dizem respeito à história minha, da minha família, do meu bairro, da minha cidade e do meu país. É isso. É uma paixão, um gostar de estar vivo, de acordar todo dia. E se eu acordei, estou vivo, venho de uma família muito humilde, né? E isso, e o conhecimento me ajudou muito a mudar minha vida e da minha família. E aí eu acredito no que eu faço. E a poesia me deu esse norte, né, de não perder o senso crítico, né, de ter uma memória, de desenvolver uma memória, de ocupar minha vida com coisas, né, com coisas interessantes, né? A poesia, ela abre a polissemia da palavra, né, desenvolve o pensar. Esse mundo do imaginário, da criatividade, é um mundo que eu pesquiso, inclusive, que é um tema de pesquisa meu de pós-graduação que eu fiz. Eu não paro de estudar, mas eu estudo muito mais por minha conta hoje. Eu já sei o que eu quero, então, com essa infinidade de recursos que o digital tem, eu também fui trilhando o meu caminho. É um pouco disso. Eu não sei se eu respondi, porque são vários Deixa assuntos para a só, gente Ricardo. analisar. Não, Ricardo, você respondeu e assim, olho no olho, junto e no boteco e no café, a conversa rende e é infinita, né? E como a gente está no programa da TV e aqui e tem um início e fim, o nosso tempo voa. Eu queria, para a gente ir finalizando realmente, você coloca que os livros são túneis do tempo, né? E você é um herdeiro dos sonhos do teu avô tropeiro. Eu queria que você relacionasse isso tudo com esse construir de utopias, porque o mundo moderno, que alguns chamam de pós-moderno, mas eu prefiro considerar moderno, com tanta fome, com tanta miséria, não cheguei ainda na pós-modernidade, eu pelo menos. Né? Tem gente que acha que já está passando. É, como vamos construir com o olhar do neto do tropeiro, que constrói túneis do tempo com sua poesia, com seus livros,
essa utopia do encontro, da felicidade, da dignidade humana, desse não se subordinar, não se subalternizar a estes que se sustentam com a miséria, com fome, com a ignorância, com desespero. Olha, eu vou retomar uma linha que ficou aí na nossa conversa. Você vê, a gente está organizando a Semana da Poesia Popular de 27 de fevereiro a 5 de março, na qual o Fabrício, inclusive, é um dos convidados, mas a gente também tem um convidado de abertura, né? Um é o Ricardo Aleixo, um poeta mineiro, negro, e um cara que tem uma poesia muito forte, muito poderosa, né? E o Ailton Krenak, que é uma referência. E o Ailton costuma muito dizer isso, né? Dele falar dessa defesa da mãe terra, da vida, né? Da grande mãe, do planeta que a gente está. Eu acho que todo conhecimento, toda sofisticação, né? Sofisticação tecnológica, se ela não acompanhar o respeito à casa que a gente mora e o respeito a todas as formas de vida, os cientistas já consideram que a gente pode ser deletado do planeta, a espécie humana, né? Os vírus estão aí para mostrar, nós não somos esse ser, esse centro do universo, né? Nós somos o ser mais poderoso, talvez o mais destrutivo, né? A gente precisa rever nesse caminhar, né, humano, a gente precisa rever muito o que a gente quer fazer com essa casa e como a gente quer se relacionar. É preciso dar uma parada para pensar, né? Que humanidade, que nova humanidade a gente quer. Você vê o ressurgimento do fascismo, dos ódios, né? A questão da injustiça, que é uma coisa muito séria, a destruição do planeta, da casa, da água que a gente bebe, né? Enfim, a gente tem que rever todas essas formas de pensar. Eu acho que a hora é isso, a arte ajuda, a poesia contribui, né? Para a gente buscar soluções. Os seres humanos, ao longo desses milhares de anos, eles se defrontam com dificuldades, com obstáculos, né? E a partir disso, né, a partir, né, dessa dificuldade de caminhar, que a gente inventa a roda, né? Eu acho que as crises também são benéficas para a gente mudar esse jeito de caminhar. E a direção, ela é mais importante que a velocidade, né? Estamos atravessando o céu para ir para outros planetas, fazer viagens, mas a gente está com dificuldade de se relacionar com o vizinho ao lado. Eu acho que temos que ter a humildade de aprender que não somos os únicos seres na face da Terra. O Ailton, que é esse cara que é uma referência de pensamento, né, de olhar para a vida com cuidado, é um cara que eu ouço muito, né? Que eu ouço muito, tem um olhar. Essas sociedades de tradição, né? Sociedades originárias, elas têm muito que ensinar para a gente que é metido a moderninho, pós-moderninho, né? É por aí. Muito respeito com os anciãos. Meu amigo Ricardo, evangelista, poeta, sociólogo, professor, um estudioso de Guimarães Rosa, eu te agradeço muito por essa conversa. Pena que ela foi como a nossa vida, né? Seguiu como água de um rio, em corredeiras, buscando um caminho. Te agradeço muito, Ricardo. O programa Letras e Livros e a TV comunitária estará sempre aberta a você e a toda a poesia e todos que buscam efetivamente conseguir e defender a Mãe Terra. Né? Viva Meus os livros, livros. viva a leitura, viva as amizades. Um grande abraço, PCB. Vou conhecê-lo pessoalmente. Eu pude conhecer o Soter, e outros poetas, mas Marcos Fabrício vai me levar para conhecer você. E Brasil, eu preciso ficar em Brasília mais tempo também. Terei oportunidade, espero, e bons motivos para voltar em Brasília. Tomara que a democracia se prevaleça, mas a gente precisa fazer o que não fez, inclusive em momentos anteriores, né? Porque não é só aquele falatório de 16, aquela apologia à tortura. A junta militar, ela que liberou o Bolsonaro. O Bolsonaro já era para estar preso na década de 80, né?
Então, são erros sucessivos. Precisamos aprender e construir um país, um mundo, né, tentar alguma coisa melhor do que está aí, né? Não dá para acreditar em terra plana no século XXI, né? Esse papo, essa idiotice, ficar fazendo, cantando hino para pneu, é uma coisa muito triste, né? Muito triste. A gente com tantos problemas, precisamos começar torcer para que esse governo realize mudanças e faça coisas, e a gente tenha também políticas na área da leitura, do livro, e você é uma figura importante para ajudar também. Pode contar comigo aqui em BH, tá? Sou parceiro. Muito obrigado pelo convite. Nós que te agradecemos, Ricardo. Obrigado, Marcos, por ter nos apresentado você, e obrigado a todos e a todas que acompanham a TV Comunidade de Brasília, Letras e Livros, e vamos seguir, como o Ricardo falou, junto com os vizinhos, junto com os amigos, todos nós juntos para efetivar esse país que nós merecemos, que nós já construímos, e estes vermes voltem para o esgoto, esses que tentam causar dificuldade na vida humana, na justiça, na dignidade e no respeito. Continue conosco na TV Comunitária de Brasília. Muito obrigado a todos e a todas.